Estou aqui na piscina de Bethesda, ou pelo menos nas escavações da piscina de Bethesda. Escondido nas sombras das antigas muralhas de Jerusalém, existe um lugar onde história, mistério e fé se unem. A piscina de Bethesda, mencionada brevemente apenas no Evangelho de João, tem sido por muito tempo uma fonte de debate, ceticismo e admiração. Seria apenas um banho público, um local de purificação ritual? Ou teria sido, como descrevem as Escrituras, o palco de um dos milagres mais extraordinários de Cristo? Durante séculos, os céticos rejeitaram o relato evangélico de Bethesda como ficção, apontando que nenhum registro arqueológico parecia confirmar sua existência. Muitos afirmavam que era uma invenção metafórica, uma alegoria criada pelos primeiros cristãos para enfatizar a renovação espiritual, e não um lugar real. Mas agora, graças a décadas de escavações, os arqueólogos descobriram evidências que não apenas validam a descrição bíblica em detalhes surpreendentes, mas também revelam camadas mais profundas de significado, camadas que desafiam a descrença moderna e fazem até o ateu mais convicto reconsiderar. Antes de revelarmos essas verdades impressionantes sobre a piscina de Bethesda e a descoberta que deixou os arqueólogos sem palavras, aproveite um momento para se inscrever em nosso canal. Assim, você não perderá as revelações extraordinárias da história, da arqueologia e da fé. Provas de que, mais uma vez, a Bíblia estava certa o tempo todo. Levanta-te, toma o teu leito e anda. No capítulo 5 de João, encontramos uma história que tem fascinado crentes e intrigado céticos por 2000 anos. O Evangelho descreve um homem que estava enfermo havia 38 anos, esperando junto à piscina de Betesda por uma cura. De acordo com algumas traduções, um anjo do Senhor agitava as águas e aquele que entrasse primeiro após o movimento do poço era milagrosamente curado. No entanto, os manuscritos mais antigos de João omitem a explicação angelical, mencionando apenas o misterioso movimento das águas. Essa diferença nos leva a uma pergunta urgente: o que causava o movimento das águas? E mais importante ainda, qual lição espiritual Cristo estava ensinando quando escolheu exatamente essa piscina, entre todas em Jerusalém, para demonstrar seu poder divino? Jesus, ao ir a Jerusalém durante uma das festas, entrou em Betesda e notou o homem paralítico. Quando lhe perguntou: "Queres ser curado?", o homem lamentou não ter ninguém que o ajudasse a entrar na água quando ela se movia. Com autoridade divina, Cristo respondeu: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Imediatamente o homem foi curado. Esse ato simples, porém profundo, revelou muito mais do que uma restauração física. Mostrou que Jesus é a verdadeira fonte de cura, a água viva que purifica, renova e dá vida eterna. Para entender Betesda, precisamos voltar à cultura da antiga Jerusalém. Peregrinos que iam ao templo durante as festas precisavam passar por purificação ritual. Isso era feito pela imersão em um mikvah, um banho ritual cheio de água viva, isto é, água corrente vinda de uma nascente, chuva ou riacho. Betesda estava perfeitamente situada para esse propósito. Os arqueólogos descobriram duas grandes piscinas lado a lado, divididas por uma colunata central, exatamente como descrito em João 5:2, com 5 pórticos. Cada piscina tinha o tamanho de meio campo de futebol, juntas ocupando quase a área de um campo de futebol moderno. Escadas e amplas plataformas desciam até a água, permitindo que multidões de fiéis se purificassem antes de entrar nos pátios do templo. A piscina norte era abastecida com água da chuva e de escoamento, enquanto a piscina sul frequentemente continha água parada. De forma engenhosa, um duto esculpido na parede central permitia que a água fresca da piscina norte fluísse para a bacia sul. Quando aberto, esse repentino jorro criava a aparência de agitação ou borbulhar, um fenômeno que os peregrinos interpretavam como sobrenatural. O que o povo via como agitação angelical pode ter sido, na verdade, a renovação ritual da água entre as piscinas.
Mas para os fiéis, o efeito não era menos milagroso. Simbolizava a transformação. A água parada tornando-se viva, o impuro tornando-se puro, o quebrado tornando-se inteiro. Durante séculos, os críticos do cristianismo insistiram que a descrição de João era ficção. Nenhum historiador antigo mencionava tal piscina. Nenhum registro fora da Bíblia fazia referência a seus 5 pórticos. Os céticos alegavam que João havia inventado a cena para simbolizar os 5 livros de Moisés. Com esse contexto histórico em mente, retornemos ao milagre. Imagine a cena: centenas de enfermos, paralíticos e cegos reunidos nos degraus, esperando o movimento das águas. A esperança se misturava ao desespero, enquanto aguardavam uma cura que talvez nunca viesse. Foi nesse lugar de sofrimento que Jesus entrou. Diferente dos outros, ele não esperou o movimento das águas. Não recorreu a rituais. Foi direto ao coração da dor, falando palavras que carregavam o poder da própria criação. Levanta-te, toma o teu leito e anda. A cura foi imediata e completa. Nenhuma água foi necessária. Nenhum ritual se comparava. Jesus mostrava que ele mesmo é o cumprimento do que Betesda representava. A verdadeira água viva, maior que qualquer mikvá, maior que o próprio templo. Como Isaías profetizou, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. O milagre, porém, não terminou aí. Foi realizado no sábado, provocando imediata controvérsia. Os líderes judeus acusaram o homem curado de violar a lei por carregar o seu leito. O apego deles à tradição os cegou diante da realidade extraordinária. Um homem paralítico por 38 anos estava andando. Jesus frequentemente escolhia o sábado para realizar curas, não para provocar, mas para revelar. O sábado, criado para ser um dia de descanso e comunhão com Deus, havia se tornado um fardo de regras. Ao curar nesse dia, Jesus redefiniu seu propósito. O sábado é para a vida, restauração e renovação espiritual. A piscina de Betesda é mais do que um sítio arqueológico. É uma parábola espiritual escrita em pedra. Cada um de nós, de alguma forma, já esperou à beira de sua própria piscina, ansiando por mudança, cura ou libertação. Frequentemente olhamos para as fontes erradas, acreditando que, se apenas as circunstâncias mudassem ou se alguém nos carregasse, seríamos transformados. Mas Jesus nos faz a mesma pergunta: queres ser curado? Ele ultrapassa nossas desculpas e limitações, oferecendo o poder de levantar, andar e viver de novo. As águas estagnadas do pecado, do desespero e da incredulidade não são páreo para o fluxo poderoso da sua graça. Por meio de sua expiação, até a própria morte perde o seu poder. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15:22. Hoje, após anos de escavações, os arqueólogos não apenas identificaram o local exato de Betesda, mas também revelaram os degraus onde o paralítico pode ter se sentado, o canal que ligava as piscinas e as plataformas onde os peregrinos esperavam. Estar ali hoje é ver com os próprios olhos o que os críticos um dia negaram. O relato do Evangelho não é metáfora, é história esculpida em pedra, confirmada pela ciência e iluminada pela fé. A Bíblia estava certa, e a descoberta de Betesda é um testemunho de que suas palavras são confiáveis, seus detalhes precisos e sua mensagem eterna. A arqueologia pode desenterrar pedras e degraus, mas é Cristo quem lhes dá vida. A piscina de Betesda permanece como lembrete de que fé e história não são inimigas, mas companheiras, cada uma confirmando a outra. Para os que duvidam, as pedras clamam. Para os que creem, as águas ainda se movem, não com mistério, mas com a eterna promessa de Cristo, a verdadeira água viva. E hoje, assim como em Jerusalém há 2000 anos, ele ainda sussurra a todos nós: levanta-te, toma o teu leito e anda.